Olá, gente, tudo bem? Quem não me conhece, que está chegando pela primeira vez nesse canal, eu sou a Patrícia e eu moro em Lyon. E hoje eu tô aqui toda paramentada de francesinha para conversar com vocês sobre essa série da Netflix, Emily em Paris, que tá dando o que falar, né, gente? Vocês já assistiram? Estão gostando? Olha, aqui na França tem sérias críticas, hein? Os franceses não gostaram muito, não. Estão falando que tem muito clichê, e que tem mesmo, né, gente? Mas todo clichê tem um fundo de verdade, né? Então, é lógico que não mostraram o lado mais sujo de Paris, puseram para baixo do pano vários aspectos da cidade. Mas, enfim, a série é bem gostosinha, mas é leve, é uma comédia romântica, né? Dá para passar ali umas boas horas assistindo Emily em Paris. E para mim, que sou uma pessoa que adora falar de diferenças culturais, choques culturais, de adaptação quando a gente chega num país novo, olha, essa série caiu feito um prato cheio. Porque eu já morei nos Estados Unidos, eu morei nos Estados Unidos 9 anos antes de vir para Lyon. Então eu conheço bem a cultura americana e tô prontinha para conversar com vocês sobre várias cenas que me chamaram a atenção nesse seriado. Olha, e é tanta coisa que eu vi de interessante que dá para trazer aqui pro canal pra gente conversar sobre, que para eu não me perder nos comentários, eu vou então trazendo para cá tudo que eu for pensando lá na série, na ordem cronológica mesmo, tá? Conforme for aparecendo lá, a gente vai trazendo para cá. E também, inclusive, para evitar spoilers, assim, se você ainda não assistiu, você vem pra cá depois, primeiro vai lá assistir. Gente, nesse primeiro episódio já tinha um monte de coisa pra falar com vocês. Eu tive que fazer um screen, assim, de pensar só algumas coisas, porque senão a gente ia ficar até amanhã aqui conversando. Mas se vocês tiverem interesse, estiverem gostando de escutar sobre a Emily, quem sabe a gente não vai passando um pente mais fino, porque tem muito material pra falar. Bom, então a Emily é uma americana que recebe um convite inesperado, assim, meio de última hora. A amiga dela que ia vir não pôde vir e manda ela no lugar dela para ir trabalhar em Paris. Ela é uma jovem dessa área, assim, de marketing, então ela vem para a França para dar uma perspectiva americana, ensinar os franceses como é que os americanos trabalham com marketing digital. Mas eu pensei, então, 3 cenas que eu achei bem interessante, assim. A primeira delas é quando a Emily chega, então, a Paris, e aí ela encontra com um corretor imobiliário que dá as chaves para ela do novo apartamento. Eles sobem as escadas, porque é um apartamento muito velho, que não tem elevador, então eles sobem os lances de escada, ela mora no 5º andar. E aí chega lá, ela estava num quartinho de empregada, que eles chamam aqui, só que na verdade, assim, é cenário hollywoodiano, então o quartinho de empregada dela era muito melhor do que na verdade seria, né? Aí a vantagem desses quartinhos de empregada é porque eles ficam sempre nos últimos andares, então a vista é muito linda. Aí ela vai e abre a janela, assim, dá para aquela vista. E o corretor, que mal conhecia ela, tinha conhecido há 10 minutos atrás, já põe a mão assim nos ombros dela e fala: ah, e aí, tudo bem? Então tudo certo? Você gostou? Gente, isso não aconteceria nunca aqui na França. Nunca. Mesmo que a intenção dele era flertar ali com ela, depois ele convida ela para tomar um drink, não sei o quê. Mas mesmo que ele tivesse essa intenção de flertar e convidá-la para sair depois à noite, ele não avançaria esse passo, assim, de pôr a mão no ombro dela, tá? Então isso aí foi uma forçada de barra, né, então, dos franceses, que são galanteadores, que vão flertar e românticos, já foram puxando para esse lado, mas não, isso não aconteceria. Uma outra cena que eu acho que vale a pena a gente conversar sobre esse primeiro episódio
é quando daí, então, ela vai trabalhar, o primeiro dia de trabalho dela, e ela é apresentada para o CEO da empresa. Aí o francês já pega e lasca 2 beijinhos no rosto de Emily. Isso para ela, gente, ela deve ter sido assim um super choque cultural. Porque ela, como americana, não está acostumada de jeito nenhum com isso. Não é como o brasileiro que já está acostumado a dar beijinho e tal. Americano não se cumprimenta com beijinho, nem entre amigos. Nem nessa geração mais nova. As minhas filhas nunca cumprimentaram as amigas delas com beijinhos. Então isso deve ter sido para Emily realmente uma grande diferença. Aí, tem 3 coisas que eu quero ressaltar dessa conversa dela com o CEO. A primeira, então, é a do beijinho. A segunda coisa é que ele fala para ela que já passou por Chicago. E em Chicago tem, assim, uma comida muito tradicional, que é um tipo de pizza bem alta, com bastante recheio de tomate. Eles chamam deep pizza, um negócio assim. Mas é uma especialidade deles e eles são super orgulhosos dessa pizza. Até a Emily fala pra ele: "Ai, você comeu a pizza, é o nosso orgulho." E ele fala: "Sim, comi, mas tipo assim, uma porcaria, parecia uma quiche de cimento." Então aí a gente mostra a grosseria ou franqueza, vocês escolham aí o que vocês preferirem, dos franceses, né? Eles não têm papa nas línguas, gente. Se eles não gostarem de uma coisa, eles vão falar assim na sua cara que aquilo ali não é bom. E por último, dessa conversa com o CEO, o que eu achei bem interessante também pra a gente conversar aqui, é que tem uma hora em que o CEO fala assim pra ela: talvez vocês tenham algo a aprender com a gente, mas eu não sei se a gente tem algo a aprender com vocês, não. Então isso, gente, mostra bem assim a arrogância do francês, né? Também eles quiseram mostrar esse lado da arrogância do francês nessa frase dele. Mas eu acho que não é só a arrogância, não. Eu acho assim que às vezes eles ficam meio empacados numas coisas, eles são muito cartesianos e falta um pouco de abertura de espírito para querer aprender com o outro. Então não é só por arrogância, eu acho que por outras coisas também que ele falou essa frase para ela. E por último, para concluir aqui o nosso vídeo de hoje, tem aquela cena que ela tá com um amigo dela, é um amigo que chega de trotinete, ele é meio loirinho com o cabelo encaracolado. E aí esse amigo dela lá de trabalho, ele fala uma frase que explica muito a cabeça dos franceses. Ele fala assim: o francês não vive para trabalhar, ele trabalha para viver. Aí eu convidei uma amiga minha francesa para ajudar a gente a destrinchar toda a filosofia de vida francesa que tem por detrás dessa frase. Vamos escutar o que a Sylvie tem para nos ensinar sobre tudo isso. On y va? O francês sempre achou que trabalho era a realização de si mesmo, mas desde a Revolução Francesa, mas sobretudo antes da Revolução Francesa, temos aqui na França um sistema de hierarquia bem instalado, bem implantado, bem instalado, quero dizer, também na cabeça das pessoas. Então, desde sempre, podemos dizer, ou quase, o francês tem uma relação ao trabalho que também é hierárquico. Então, na França, tem o trabalho de honra, um trabalho de alto nível, um trabalho intelectual, sobretudo, e o trabalho outro, on dit en français travail noble et travail vil. Isso é uma coisa. Então, por que esse paradoxo do francês gostar tanto do trabalho, gostar de se realizar no trabalho e ao mesmo tempo dizer que não se vive para trabalhar, se trabalha para viver? Porque essa hierarquia no trabalho faz que uma parte da população vai ter o sentimento de ter uma vida nobre e a outra parte da população não vai ter. Então vai sentir um mal-estar em relação com o trabalho. Isso é uma coisa. Segunda coisa, não sei se vocês sabem
que no Renascimento a França recuperou um pouco dos valores gregos e da estética grega. E no Renascimento tivemos vários autores, como Ronsard, depois La Fontaine no século seguinte, que tiveram uma relação muito forte com o epicurismo. Cuidado com o epicurismo, porque houve várias maneiras de defini-lo e às vezes não foi uma boa maneira. Então, nós tivemos autores epicureans forte. O que quer dizer epicurismo? É saber apreciar, saber gozar dos prazeres mais simples da vida. Tipo a natureza, tipo o amor, a amizade, a família. E esses valores que são prazeres também, desde naquela época também, mas desde então, foram super procurados pelos franceses. Terceiro ponto, nos anos 80, a França conheceu, como vários outros países do mundo, uma primeira crise importante no mundo de trabalho, chômage. O tal de chômage que fez que a França teve que revisar a sua visão do trabalho. Não tinha mais trabalho para todo mundo. Então, a política francesa daquela época foi o Lionel Jospin, decidiu, já que não tem para todo mundo, vamos dividir o trabalho e então vamos fazer a semana de trabalho mais curta. É daquela época que vem a semana de 35 horas. E o francês gosta de dar um sentido às coisas. Então, com essa lei apareceu toda uma filosofia, toda uma maneira de ver, dizendo, na vida, o que conta não é só trabalho. Na vida, o que conta é um monte de coisas, como a família, como o esporte, como a cultura, como a amizade, como o amor, e isso mudou totalmente a visão que a França tinha de sua própria vida. Eu vou trabalhar, tudo bem, para pagar aluguel, para pagar as contas, mas eu vou curtir a vida, eu vou curtir cada prazer da minha vida, como já falaram os intelectuais franceses desde faz muito tempo. E último ponto, eu acho que hoje em dia, mais do que nunca, a França está enfrentando uma situação de grande problema com o trabalho, porque sabemos que a robotização vai acabar com um monte de postos, com um monte de trabalho e ninguém sabe exatamente qual. Mesmo se podemos ter um caminho já para imaginar que tudo que tem que ver com informática de qualquer jeito vai ficar. E como cuidados para pessoas velhas e etc. Mas então ficou mais importante ainda para o francês dizer, pronto, o que eu quero, já que talvez não vou ter trabalho, já que talvez a minha família não vai ter trabalho, os meus amigos não vão ter, eu realmente vou viver como se fosse o último dia amanhã. Não exagerar nos prazeres, mas cuidar de minha vida em cada minuto, cada instante. Vou gozar de cada minuto da minha vida, mas de prazeres simples. Não é cair no prazer de uma maneira exagerada. Não é essa maneira que temos de ver o epicurismo. Então eu acho que isso, o francês quer trabalhar sim, sobretudo o francês que faz um trabalho de honra, um trabalho nobre, que tem prazer no trabalho, mas o que o francês quer antes de qualquer outra coisa é comer bem, beber bem com seus amigos, com sua família, passar bons momentos na natureza, cuidar dessa natureza, cuidar dos nossos próximos. E é isso, gente. Aí eu fico pensando assim, pra gente trazer isso pra prática mesmo, eu acho que o estilo de vida do francês a gente poderia exemplificar bem com a seguinte situação. Pense que de repente você tem um francês aí no Brasil e que de repente você vai convidá-lo para jantar fora. Então você pergunta assim pro francês: qual restaurante que você quer ir? Tem duas opções. Uma é um rodízio com muita fartura, um preço único e você come à vontade. E o outro é um restaurante mais fino e à la carte. Mas que bom, como é à la carte, você vai ter que escolher ali no menu o que eles propõem.
Provavelmente o francês ia escolher ir no restaurante à la carte, porque eles vão prezar muito mais a qualidade do que a quantidade. Só que daí, para ficar francês mesmo, francês da gema, ele ia no restaurante à la carte com você, só que ele ia dar uma reclamadinha, né, gente? Porque não tem povo mais reclamão do que o francês. Então ele ia falar que a carne não veio crua do jeito que ele queria, que ela estava muito passada, que a mesa do lado estava falando muito alto. Aí sim ia ficar o verdadeiro francês. Bom, gente, por hoje era isso que eu tinha para conversar com vocês. Agora eu quero saber de vocês. Vocês estão assistindo a série? Vocês estão gostando? Vocês já passaram por alguma daquelas situações que a Emily passou? Me contem, tô louca para saber. Um grande beijo, gente. Até mais. Tchau, à bientôt!